Bom, hoje, então, como o Marco já mencionou, nós temos no De Bem com a Vida o nosso doutor Pedro Abreu, que vai nos falar um pouco da revisão da vida toda e as últimas polêmicas. Então, Pedro, que polêmicas são estas? Olá, pastor. Alegria estar aqui. Polêmica é um golpe que está envolvendo, né? Primeiro eu vou explicar o que é a revisão da vida toda e seus parâmetros segundo o STF, né? O STF ele decidiu o seguinte: apesar de ser um termo de grande divulgação, às vezes ainda gera confusão. O STF diz que os benefícios previdenciários eles podem incluir no seu cálculo valores pagos em outras moedas, ou seja, incluir os valores pagos anteriores a 1994, quando foi instituído o Plano Real. Além disso, o STF entendeu que quem pode pleitear os requisitos, né? Para pleitear, você tem que ter menos de 10 anos de aposentadoria. Esse prazo ele pode ser estendido caso você tenha alguma suspensão da sua prescrição, que é, por exemplo, um recurso administrativo, um pedido administrativo. Também exige que você tenha se aposentado anteriormente à reforma da Previdência de 2019, ou se aposentou depois da reforma da Previdência, mas se aposentou pela regra antiga. Então, você precisa ter se aposentado pela regra anterior à reforma da Previdência. E outro ponto que também está na decisão do STF é a sua regra de cálculo foi segundo a Lei 9.876 de 99. Isso você vê até na sua carta de concessão. Isso é, de forma básica, como o STF entendeu que é a revisão da vida toda. E ele deferiu. Porém, com essa decisão, o INSS opôs embargos de declaração. Embargos esses visando modular os efeitos. O que é modular? É alterar os efeitos, é dizer assim, sim, tem direito, mas como vou pagar? Pagar da forma que beneficie mais o INSS e talvez o aposentado receba menos de atrasado, entendeu? Esse é o objetivo dos embargos do INSS. Esses embargos foi acolhido pelo relator do STF, o ministro Alexandre de Moraes. Então, os votos dos ministros até agora da STF foram dois votados. O relator, ele votou pela modulação dos efeitos. Ele disse que os benefícios já existentes não devem ser revistos. A correção das parcelas deve ocorrer após 1º de dezembro de 2022. Essa é a data quando o STF decidiu sobre o tema, e não poderá ser revista as decisões que transitarem em julgado. Quer dizer, quem perdeu e teve o processo encerrado não pode debater de novo o assunto, apesar da mudança do entendimento do STF. E, ponto importante, todos os processos ficaram suspensos. Agora, essa semana, a ministra Rosa Weber também proferiu seu voto. Ela também foi favorável à modulação dos efeitos. Ela entendeu o seguinte, resumidamente o voto dela, votou pela exclusão de benefícios previdenciários já extintos, ela votou contra o ajuizamento de ação revisional, que é também visando alterar alguma decisão que já foi transitada e julgado. Ela já entendeu que o pagamento dos atrasados é a partir de 17 de dezembro de 2019. Por que dessa data? É a data quando o STJ decidiu sobre o tema da revisão da vida toda. Ela entende que a partir dali o INSS já sabia que deveria se aplicar a revisão, então deve-se pagar a partir dali os atrasados. Porém, o terceiro ministro a se manifestar foi o ministro recém-chegado, Cristiano Zanin. Ele, como é recém-chegado, ele pediu vista desse processo. O que seria essa vista? A vista é pedir um prazo para que ele possa estudar, analisar a matéria em debate. Como ele chegou, ele não sabe com profundidade sobre o tema. Então, ele pediu esse prazo esse de 90 dias. 90 dias que temos que esperar. Ele pode antecipar ou não. Após o ministro
se manifestar nesses 90 dias, outros ministros também podem pedir um prazo de vista e o processo continuar suspenso. Após passar esse período de análise, o processo será pautado para julgamento. Os ministros vão votar, vai se ter uma decisão. Dessa decisão, assim, acabou? Não. O INSS ainda pode embargar essa decisão. Os advogados que defendem os aposentados também podem embargar a decisão. Então, é um processo que não necessariamente vai acabar em 90 dias. Então, com a suspensão lá determinada pelo ministro relator, ela frustrou os aposentados. Muitos estavam pensando o seguinte: vai se debater, mas eu já vou recebendo a minha aposentadoria com a alteração da revisão da vida toda. Porém, mandou suspender, mandou parar tudo. Então, dentro dessa suspensão, que está a questão do golpe, que eu acho importante alertar aqueles que estão nos ouvindo. Esse golpe, ele envolve uma carta que está sendo enviada para os aposentados. É uma carta que já tive acesso, uma carta que tem um tom de desespero, que cria no aposentado uma urgência. Ele lê a carta, ele fica assim: eu preciso seguir essas ordens dessa carta para receber logo a minha revisão da vida toda. Ele fica desesperado, essa carta vem de uma associação ou de um escritório que não necessariamente existe. Ela diz que vai ter uma palestra num dia, vai ter um momento para receber as pessoas. Nisso sempre exige um pagamento. Mas se você pagar X, depois vão lembrar o valor esse que está errado muitas vezes com relação à revisão da pessoa. Mas eles conseguem criar um tom na escrita que o aposentado ele fica preocupado, ele fica achando que vai vir a resposta. Porém, é um golpe. Então, recebeu essa carta, o que eu faço? Se você ingressou com a ação, liga para o seu advogado, liga para quem está cuidando do seu processo, porque ele vai dizer: olha, a sua situação é essa, vai te explicar se você tem a receber ou não tem, até os valores ele pode ter noção. Você não tem um advogado, recebeu a carta, ficou imaginando: será que eu tenho direito da revisão da vida toda? Vou pagar logo? Não, não faça isso. Procure um advogado da área de direito previdenciário para estudar o seu caso, ver se você tem direito, porque eles estão mandando essa carta até para quem não tem direito. Às vezes a pessoa recebe e fala assim: eu não entrei com a ação, então se eu pagar essa associação eu vou receber. Então a pessoa se empolga, se sente de uma certa alegria, uma euforia, mas aí você vai perder dinheiro. Então, cuidado, procure se orientar. Hoje, quando eu trouxe essa rápida explicação sobre a revisão da vida toda, foi para você pensar: eu me encaixo nesse requisito? Às vezes você mesmo já vê assim: não, eu não me encaixo, essa carta provavelmente é golpe. Ou, além de carta, você pode estar recebendo um SMS, um WhatsApp, ou comercial por redes sociais. Então, cuidado. Recebeu, acha que tem algum direito, procure um advogado, converse, ele vai te ajudar, vai evitar de você cair num golpe, tá bom? Essa, pastor, é a orientação que eu quis trazer, porque eu já começo a receber esse tipo de questionamento: essa carta é verdadeira? Então eu quis explicar para vocês um pouco, para que vocês ficassem atentos e não corressem esse risco de perder dinheiro pagando para uma associação que nem existe e que nem vai cuidar da sua aposentadoria. Essa é a explicação de hoje, pastor. Esse foi o tema, um pouco mais sucinto, mais focado nessa questão do cuidado do aposentado, para ele não se perder nesta euforia da vou receber, vou ganhar, ter o cuidado, porque todo mundo fica feliz quando fala assim: você vai ganhar, né? Isso alegra, mas assim, a gente tem que ter o cuidado para não cair na conversa de quem está querendo se aproveitar do nosso direito, né, pastor?
Certo, Pedro. Eu coloquei aqui a pergunta da nossa irmã Sim, Eliane Chaves. Eu não sei se você tem condições de responder agora de imediato ou sim. se fica para o programa seguinte, né, ela aí fazendo a indagação Olha, se ela tem ela, direito. ela, novembro de 2013. Nós temos aí 10 anos em novembro de 2013. 10 anos em 2013. Então, ela, para ter direito, tem que ter algo especial nesse meio para suspender a prescrição dela, porque vai ter passado os 10 anos. 2003, 2013 seria o prazo limite dela. Bom,